Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre febre, que também é chamada de pirexia. Este que é o primeiro vídeo publicado aqui no canal do YouTube de 2023. Então, desejo a todos vocês um ótimo 2023, que seja um ano com muita força, com muita fé, com muita vontade para que a gente atinja os objetivos, sem muita loucuragem, né? Mas aqueles objetivos que a gente sonha, que a gente almeja. E se você está assistindo esse vídeo em 2024, 2025, 2030, 2040, desejo para cada ano que passe que seja cada vez um ano melhor. Então estamos juntos, vamos falar sobre febre, que a gente, cara, febre... Pô, qual foi a primeira febre que eu tive? A gente não sabe, simplesmente a gente convive com isso. Provavelmente ainda bebezinho a gente teve nossa primeira febre. Febre não é específica, ou seja, febre indica X doença, não. São várias doenças, vou falar aqui para vocês nas causas, ou várias condições que geram a febre. Então a febre é um sintoma muito comum e também muito importante, faz parte do nosso sistema imunológico. Nós nascemos com a capacidade de fazer a febre, né, de ter a febre e, consequentemente, para alguns casos, para o nosso sistema imunológico, ela é, de certa forma, importante. Ok? Claro que tem limites e tal, que eu vou estabelecer aqui com você, a gente vai conversar, mas então a febre é um aumento da temperatura do corpo acima do limite normal. Por que é o limite normal? Porque não existe ainda um consenso 100% estipulado. É claro que a parte da imunologia, os cientistas, os médicos, eles sabem, não, febre, dependendo de onde tu mede, se é na boca, se é axilar, se é retal, ali tem pequenas variações. Agora, algumas pessoas, né, acabam medindo errado a febre, verificando, aferindo errado a febre, certo? Vamos um pouquinho mais técnicos aqui. E aí, veja, se não botou direitinho, se não deixou o tempo suficiente, às vezes de um termômetro para outro pode variar. Então, o que a gente tem que entender é que não existe algo pontual, assim, a febre é a partir daqui. Não, existe um consenso que os cientistas, que os médicos estabelecem, que a gente vai falar isso para vocês, certo? Então é um sintoma muito comum. É a principal causa, por esse sintoma, de levar uma criança, por exemplo, no médico. Fala, tá com uma febre, tá com 38,5, o que é? Claro. Aí o médico, a partir da febre, vai falar, se tem febre, tem alguma coisa que está errada ali, então tem que descobrir. A febre não é o diagnóstico, a febre é um sintoma, isso é importante a gente se ligar. Então, normalmente, os valores ditos normais, axilar, giram em torno de 35,5 e 37,3. Então, tu pensa, cara, às vezes a pessoa está com 35,5 e fala, tá com hipotermia. Não, para aquela pessoa naquele momento, o termostato que está no hipotálamo dessa pessoa, fala, não, tudo bem aqui, não é hipotermia, certo? Então varia bastante, bucal varia, a parte retal, então esses são os valores em graus Celsius, tá, pessoal? Tá? Isso é importante a gente entender, porque o nosso corpo tem uma temperatura ideal. Nós somos mamíferos, assim como as aves também, possuímos uma temperatura interna constante, ela muda muito pouco. 1 grau para mais, 1 grau para menos, variando em 1 grau aqui, 1 grau e pouquinho. Não, é constante. Agora, se a tua temperatura, pega um réptil, no inverno tá 10 graus lá fora e o réptil tá com 10 graus no corpo, fala, nós não conseguiríamos suportar isso. Enzimas seriam destruídas, proteínas, né, a temperatura sobe, elas seriam desnaturadas, nós entraríamos em colapso. Nós não podemos ter 45 graus de temperatura no nosso corpo, a gente morre, literalmente, assim como a temperatura mais baixa também, certo? E aí, a febre, ela pode ser classificada como febrícula. O que é febrícula? Um pouquinho acima dos 37,2, a partir do 37,3 até 37,8, é uma pontinha de febre, que não é considerada febre mesmo, mas temperatura pode ser, inclusive emocional, vou falar para você sobre isso, mas é uma pontinha de febre, uma febrícula. Fique atento, certo? Pode ser que ela continue subindo e chegue na febre. A febre, eles consideram acima de 37,8, né? Então a partir, saiu da febrícula, 37,8 para cima, já é considerado febre. Então 37,9 já é considerado febre, ok? Porque daí teu corpo não está normal, não. Tem alguma coisinha ali que está gerando ela, que pode ser inúmeras causas também. Como eu disse, não é uma causa só. E a febre alta pode ser considerada acima de 39. Né? Mas febre muito alta, acima de 41, aí se torna um risco, pode ser um problema. Tá? E como é que se dá o mecanismo, de forma simplificada aqui para vocês entenderem? A febre,
é, como eu falei, controlado. Na verdade, a temperatura do nosso corpo é controlada por uma região do cérebro chamada hipotálamo. Essa região aqui, ela é como se fosse um termostato. Fala, não, agora vamos regular para 37 graus. Beleza. Agora vamos botar 36,8. Vamos botar 37,2, 36,5. Sabe, ele que regula a temperatura do nosso corpo. Mas como é que ele faz isso? Olha que coisa louca, pessoal. Primeiro, certo? Ele que controla isso aí. Ele faz essa regulação térmica. Imagina que se ele quer subir um pouquinho a tua temperatura, é normal no final do dia a gente ter a temperatura levemente mais alta do que no início da manhã. Então como é que ele faz isso? Como é que nós produzimos esse calor, essa temperatura? Bom, contração muscular, você sabe. Pô, faz um exercício, a temperatura começa a subir. Só que o teu corpo fala, não é para subir. Então a gente vai começar a suar, a gente vai ficar com muito calor, a gente vai ficar ofegante. Tudo isso faz com que o sangue vai ficar mais periférico. Tudo isso faz com que a temperatura pare de subir. Porque se ela ficar subindo incontrolavelmente, a gente entra em colapso, certo? Então tudo isso quem está mandando em última análise, é o hipotálamo. Então imagina que agora teu corpo foi invadido por uma bactéria. Essa bactéria ela começa a sofrer lise, ela começa a liberar substâncias que a gente chama de pirógenos ou pirogênios. Essa substância ativa o nosso sistema imunológico a produzir o que a gente chama de prostaglandina. Essa prostaglandina que vai atuar no hipotálamo fazendo com que ele aumente o termostato do nosso corpo. Ou seja, fala, pô, tem alguma coisa errada. Então o hipotálamo fala, vamos começar a contrair o músculo, já vou mostrar para vocês como isso acontece, contrair o músculo, vamos ter sensação de frio, sangue migra para as extremidades, e por isso que fica às vezes a mão gelada, pessoa com calafrio, porque está tremendo e gerando calor. Aí a temperatura começa a subir, por causa dessa substância aqui que está sendo liberada, estimulada por causa de um agente, por exemplo, patológico, certo? Então a temperatura começa a subir, subir, subir. Se continua muito a liberação disso aqui, o hipotálamo fala, vamos liberar mais, vamos aumentar mais. Por quê? Pense se você fosse um micro-organismo, uma bactéria. Uma bactéria, assim como todo ser vivo, ela precisa de uma temperatura ideal ali para a sobrevivência. A bactéria não controla a temperatura interna dela, mas as enzimas que fazem parte dessa bactéria, elas, por exemplo, se é uma bactéria que causa doença em nós, ela é adaptada à temperatura do nosso corpo, 36, 37 graus, é ali que ela se dá bem. Existem bactérias que suportam 90 graus, outras que suportam 10 graus. As que causam doença em nós não suportam temperaturas extremas, e sim as temperaturas que para nós, afinal de contas, ela está sobrevivendo e se multiplicando dentro do nosso corpo, é porque ali é gostosinho para ela. Então, beleza, ela está nos 36,5, aqui eu vou multiplicar, começa a multiplicar. O nosso corpo identifica, começa a subir a temperatura do nosso corpo. Consequentemente, a bactéria que ali está, feliz da vida, agora, aqui já está desconfortável, está muito calor, e ela começa a se multiplicar mais lentamente. Por isso que a febre faz parte do sistema de defesa do nosso corpo. É óbvio que às vezes ela sobe demais, pode ser um problema, pode ser até fatal, né? Então, tudo existe limite. Mas enfim, agora virando para este lado aqui, preste bem atenção. O hipotálamo manda o corpo esquentar quando tem a presença de pirógenos e produção de prostaglandina, fazendo como? Com tremores, contração muscular, isso aqui que dá aqueles calafrios, né? Que calafrio esse? Nem sei que frio, está se contraindo o músculo. Constrição de vasos sanguíneos, em vez de dilatação, eles contraem, porque o sangue acaba migrando mais para o interior. E isso faz com que proteja os órgãos, né, numa sensação de frio, mas neste caso aqui é para subir a temperatura. A aceleração dos batimentos cardíacos, a sensação de frio, se você tem sensação de frio, o que você tenta fazer? Instintivamente, se cobrir mais, se fechar mais, sabe, ficar com coisas mais quentes na volta, embora a tua temperatura esteja alta. Olha que coisa louca, né? Que adaptação. Então isso aqui faz com que a febre surja, né? Que a temperatura do nosso corpo aumenta. E quais são os sinais clínicos? Estou com febre, o que eu sinto? Todo mundo sabe, né, gurizada? Basicamente, um cansaço, uma fraqueza muito grande, uma sonolência, suor, mal-estar, a pele pode ficar mais pálida. Por quê? Porque o sangue migra para o interior do corpo, mas em vez de periférico, no calor, o sangue vem para a periferia para a gente perder calor. Se a gente quer conservar o calor, a gente tira o sangue da periferia. Por isso que pessoas alpinistas, eles sobem lá, às vezes perdem ponta do nariz, ponta dos dedos, porque o sangue ali está, ele migra, os vasos contraem para proteger órgãos vitais. Se tu perder a ponta do nariz, tu tá vivo. Agora, se tu perder um órgão interno, tu tá morto. Então, eles mantêm isso, certo? Perda de apetite. Olha só que interessante, né? Eu gaguejei aqui, né? Botei 2 perdas de apetite, repeti, mas enfim, vocês entenderam. Certo? Então esses são sinais clínicos que todo mundo já teve, uma sensação ruim, sabe? Uma hipersensibilidade em algumas regiões do corpo e tal.
E aí, no final do vídeo eu vou falar também sobre medicamentos, eu não coloquei aqui, para depois discorrer, conversar um pouco mais sobre a ação deles. Mas quais são as complicações? Febre pode causar problemas, febre pode matar, tudo na vida pode dar problema, né? Tudo em excesso, em exagero, pode dar problema. Então febre sim, ó. Primeiro, desidratação. Pô, a pessoa sua demais, então desidratação é um problema que pode ser grave. Alucinações, a temperatura é tão alta e várias enzimas do nosso corpo, do nosso cérebro, não funcionam bem em temperaturas muito altas. Então a gente pode literalmente ter alucinações, pode gerar vômito, diarreia, o suor, né, que gera desidratação, assim como diarreia e vômitos, e convulsão febril. É uma complicação comum mais em crianças, bebês jovens, até 5 anos, a temperatura sobe demais, ela acaba tendo uma convulsão febril que na grande maioria das vezes não é preocupante, não é algo que vai causar um efeito grave, depois de 1 hora a criança já está normal ali, mas é uma reação também do teu corpo se a febre está muito alta. E as causas, que é importante a gente discorrer, tá, pessoal? Pode ser infecções, fungos, bactérias, protozoário, malária. A malária, quem mora na região amazônica que tem a malária, tem a febre terçã ou a febre quartã. O que são essas febres, certo? A malária fica no fígado, depois ela sai do fígado, ataca as hemácias, rompe as hemácias, libera toxina. Essas toxinas, são pirógenos que liberam a estimulação de prostaglandina ativam, né, a produção de prostaglandina. Febre, só que aquela febre dura um dia, depois cessa. Porque acabou aquela substância, agora o protozoário está só no fígado, depois vai nesse ciclo. Então é uma febre altíssima, que chega a picos de 41 graus, certo? Então infecções, protozoários, vermes e tal. Inflamações, pode ser próprio um processo inflamatório do teu corpo, pode ser doenças imunológicas, também é importante ressaltar, transplantes, caso seja um órgão rejeitado, tudo mais, pode ser psicológica, aqui na literatura fala que pode acontecer, né, a pessoa estimular a febre por algum problema depressivo ou algum problema psicológico, a temperatura sobe, mas não vai subir também 41 graus, né, mas pode chegar ali a uma febre baixinha, né. Outras aqui, alguns tipos de câncer pode causar febre, tumores, né. Então, se tem febre, o que a gente tem que entender é que algo ali não está 100%. Pode ser uma doença, claro, pode não ser nada, pode ser psicológico, certo? Mas na grande maioria das vezes é uma virose, é uma bacteriose, enfim, que causa. E medicamentos, pessoal, os mais famosos aí, bom, o paracetamol é um medicamento muito utilizado, tem que se cuidar com o paracetamol, porque, deixa eu até pegar aqui, pessoal, eu tenho aqui as minhas anotações, que eu anotei o nome dos remédios, mas o paracetamol ele pode ser tóxico para o fígado. Se você, todos os medicamentos, tudo, o certo seria o que? Antes de se automedicar, conversar com o médico, isso é óbvio, certo? Converse com ele, porque ele que é o profissional que te orienta na medicação. Mas o paracetamol, ele atua para diminuir a produção de prostaglandina. Se diminuir a produção de prostaglandina, a temperatura, ou o checkpoint de temperatura estabelecido pelo hipotálamo volta a baixar, certo? Hoje eu tô com uma tossezinha, mas enfim. Então o paracetamol, o mais famoso, a própria dipirona. A dipirona chega a ser um pouco mais eficiente também. Todos os medicamentos que baixam a temperatura vão agir nesse mecanismo aqui, para induzir o hipotálamo a reduzir a temperatura. Ibuprofeno também pode ser para baixar a temperatura do corpo. O AAS, o ácido acetil salicílico, que é a aspirina, que a gente fala, também baixa. E tem outros medicamentos também, menos utilizados, esses são os mais utilizados, tá, pessoal? Outra coisa importante aqui que eu vou falar para vocês, deixa eu falar aqui, curioso aqui, enfim, eu anotei algumas coisas, deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Muito bem, muito bem, muito bem. Será que eu não esqueci de nada? Efeitos colaterais, alguns medicamentos, pessoal, cadê? Das causas. Então, alguns medicamentos podem dar um efeito colateral, algumas drogas que gera febre. O troço é muito louco mesmo, né? Destruição tecidual, se tem tecido ali necrosando e tal, ou só a destruição dele, ele pode sim gerar febre, claro que tem, vai ter processo inflamatório, pode ter infecções secundárias e tudo mais, tá, pessoal? Mas isso aí, eu quis falar sobre febre porque existem muitos mitos sobre ela. O que é a febre, o que causa a febre, tal febre faz mal. E aí vem a grande pergunta que eu quero discutir com vocês. Vocês que estão assistindo esse vídeo até agora, finalzão dele, reparem que eu estou aqui num novo sistema, estou gravando a 4K, nem sei se está ficando bom, é porque eu estou recentemente estou ajustando essa câmera nova, ainda tem que chegar uma outra lente, sempre a qualidade ficar melhor aqui para vocês. Então, se não tiver 100% a imagem é porque eu ainda não consegui ajustá-la, mas nos próximos vídeos ela vai arrumar. Mas enfim, olha que interessante, febre. Se tu tem febre, tá com 38, o que tu faz? Toma remédio para baixar? Alguns profissionais, alguns cientistas, eles defendem que se está 38, deixa, tu não tem que tomar medicamento. Só tem que cuidar.
Porque 38 é uma febre muito baixa, não causa mal nenhum. 38,5, teoricamente, tá tudo bem. Agora, se a febre chega a 40 e perde o controle, aí pode ser mais perigoso. Então, alguns profissionais dizem, cara, não precisa tomar remédio se está com 38 graus. Até porque é uma certa defesa do nosso corpo. Embora alguns artigos científicos, eles defendam também, eles analisaram, que a utilização de medicamentos antitérmicos, né, para baixar a temperatura, eles não interferem na defesa do nosso corpo, ou seja, é indiferente, pode tomar, sabe? Só que alguns outros profissionais falam, não, segura um pouco, porque se a temperatura está um pouco alta, até porque a febre, ela estimula a produção de linfócitos, estimula a ação de macrófagos, certo? Então tem uma série de mecanismos que a febre faz com que seja importante, esses mecanismos, que são importantes para o teu sistema imunológico trabalhar com mais eficiência. Olha que interessante. Então, é o que eu penso assim, 38, não toma. Agora começou a subir, toma um medicamento leve, um paracetamolzinho baixo. Lembrando que paracetamol, tomando demais, é o que eu ia falar aquela hora, acho que eu pulei, né? Fui pegar o papel, o paracetamol se tomar demais, ele pode ser tóxico para o fígado. Então, sempre respeitando os limites estabelecidos pela bula e pelo seu médico, ok? Agora, chegou aos 40 graus, vou botar batata na testa. Não põe batata, que batata? Batata não adianta dizer o que a batata vai fazer. Ela vai sugar a temperatura. Pelo amor de Deus, a forma que você tem para baixar a temperatura do seu corpo é modificando esse mecanismo que está lá no teu hipotálamo. Mesmo que tu ponha gelo na testa, o gelo vai esfriar a testa. Só que a febre está no teu interior, por isso que as pessoas falam, tô com uma febre interna. Caraca, velho, a febre é interna, a febre não é externa. Febre externa, então tá no deserto, tá com calor fora de ti, a temperatura tá fora. Não existe febre. A febre é interna, ok? Botar batata, botar cebola, você botar até beterraba ou gelo, a sensação ali pode melhorar a compressa. Minha mãe sempre colocava compressa de água fria. A sensação ali daquele calorão vai melhorar, assim, mal vai fazer? Não vai fazer mal, mas não vai baixar a febre do teu corpo. Se é para baixar, tem que vir medicamento. Mas fala, mas eu usei batata e baixou. Tá, mas tu deve ter usado batata e ao mesmo tempo tomou um antitérmico, tomou um remédio. Aí baixou, óbvio, mas não foi por causa... Sabe, a gente às vezes se perde um pouco nisso e não é culpa nossa, né? Porque a gente imagina isso, mas depois que a gente começa a estudar, a gente percebe que alguns mecanismos não são bem assim. Outra coisa que eu vou falar, mas começou a subir 40, 41, sim, um banho de água fria pode baixar a temperatura do teu corpo, mas se tu não modificou isso aqui, a temperatura volta a subir. Então, como uma medida, tá 41, o medicamento não tá fazendo efeito, ou tomou agora, vai fazer efeito daqui a meia hora, uma hora, joga lá numa água fria, porque temporariamente vai baixar a temperatura do teu corpo, ou deixa um ambiente arejado, não se tapa demais, aí arejou e tal, mas só vai baixar a febre mesmo, porque se tu entra na banheira de água fria, tu sai, isso aqui tá mandando aumentar a temperatura, vai subir tudo de novo daqui a 10 minutos, então de nada vai adiantar. Como medida emergencial, não como medida definitiva. Certo, pessoal? Então é isso aí. Um feliz 2023 para todos. Um beijão, tudo de bom. Tchau, tchau.